Uma coisa muito importante também para a gente aprender são as funções, né? As funções são fundamentais para a gente criar repetição de código sem que a gente precisa reescrever esse código, né? A gente faz um reaproveitamento de código, né? E não fica duplicando vários e vários códigos. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui na definição. O que é uma função? As funções, isso é uma definição lá do MDN, eu peguei e dei uma modificadinha, elas podem ser consideradas um conjunto de instrução que executa uma determinada tarefa. Elas são maneiras da gente reaproveitar código sem a gente precisar reescrever eles várias vezes, né? Sem a gente ficar fazendo cópias de código, isso é uma prática muito ruim dentro de programação. Quando a gente puder reaproveitar um código, é sempre a melhor opção. E as funções nos ajudam com isso, tá? Elas podem ter parâmetros ou não ter parâmetros. Mas o que isso quer dizer? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Nós temos uma função, que eu vou chamar ela de mostrar console do meu nome, tá? E ela tem aqui essa estrutura, a palavrinha function, o nome que essa função vai ter, tá? Abre-se e fecha parênteses, abre chaves, e dentro desse bloco de código nós vamos colocar todas as instruções que nós queremos que essa função tenha, né? Nesse caso, eu quero que ela simplesmente dê um console.log em Daniel, tá? Para eu chamar essa função, para eu executar essa função, né, para que ela seja faça essas tarefas, eu preciso chamar ela na sequência, né? Por exemplo, eu criei aqui, ó, mostrar console do meu nome e passei abertura e fechamento de parênteses. Isso quer dizer que eu estou executando essa função que foi criada aqui em cima, tá? Então, quando eu fizer isso aqui, ele vai trazer lá no console.log escrito Daniel, né? Isso aqui é uma função sem parâmetros. Quando a gente quer uma função com parâmetro, ela provavelmente vai ser uma função um pouco mais dinâmica do que a gente precisa, né? Por exemplo, eu quero mostrar um nome, mas eu não digo qual nome é. Então eu escrevo aqui function, coloco o nome mostrar um nome. Aqui dentro do parênteses eu coloco um parâmetro, tá? E a gente pode ter vários parâmetros, a gente pode pôr vírgula aqui, colocar o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, até dezenas de parâmetros. Porém, é sempre comum que a gente não tenha mais que 3 parâmetros para não ficar uma função muito mal escrita, né? Mas olha só, tem o nome e aqui dentro tem console.log nesse nome. Então eu estou dando console nesse parâmetro. E aqui, quando eu executar essa função, ó, mostrar um nome, eu passo o nome que eu quero que seja exibido. Se eu colocar aqui Pedro, ele vai exibir Pedro. Se eu colocar Maria, ele vai exibir Maria. Então isso aqui faz com que a nossa função seja muito mais dinâmica, né? Mas vamos dar uma olhadinha lá no código como a gente pode trabalhar com funções. Já estou aqui no Visual Studio Code, vou colocar a pasta 21, funções, tá? Aqui a gente vai criar app1.js e aqui a gente vai entender como criar a nossa primeira função. Por exemplo, eu quero uma função, que nem a gente escreveu lá, que é mostrar meu nome, tá? E aqui dentro dela, ó, a gente tem que colocar o parênteses e abrir as nossas chaves. E aqui dentro a gente coloca o que a gente quer. Console.log, Daniel. Se eu abrir aqui o meu terminal e der um F5, aqui em Debug Console, ele vai trazer para mim nada. Por que ele não trouxe nada? Porque eu criei a função, mas não coloquei a execução dessa função, né? Então, na sequência, eu posso por aqui mostrar o meu nome. Quando eu salvar e voltar, olha só, nós temos ali Daniel sendo executado. Só que essa é uma função sem parâmetro. Então, eu vou colocar um comentário aqui para ela, ó. Função sem parâmetro. E como faz uma função com parâmetro? Function é a palavra reservada para criar uma função. Mostrar um nome. E aqui eu posso pôr parâmetro name, por exemplo, tá? Ou aqui pode ser show my name para ficar em inglês, tá? E aqui a gente executa show my name. E aqui show one name, mostrar um nome, tá? E aqui eu faço um console.log e olha só, aqui eu vou passar o meu name, tá? E eu posso executar essa função diversas vezes, por exemplo, show one name, passando primeiramente Daniel. Posso copiar ela aqui e colocar mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aqui eu vou colocar os parâmetros se eu quiser. Maria, Pedro, Paulo, Camila. Quando eu rodar esse programa agora, olha só o que vai acontecer. Ele trouxe para mim aqui de forma dinâmica o conteúdo que eu passei aqui como parâmetro. Lá dentro da função ele recebeu e colocou dentro de name. E a gente conseguiu exibir aqui o nosso console, tá? Então é assim que a gente trabalha com função com parâmetro, tá?
Mas olha só que interessante. Eu vou comentar esse código, tá? E aqui eu vou criar uma função que soma dois números. Function sum numbers. Eu vou receber três números, na verdade, tá? Número 1, número 2 e número 3. São os nomes dos meus parâmetros, tá? E aqui eu vou fazer um console.log no meu num1 mais num2 mais num3. E aqui agora eu vou fazer sum numbers, passando o 10, o 20 e o 30. Quando eu der um F5 aqui agora, olha só, ele me traz 60, porque 30 mais 20 é 50, mais 10 é 60, tá? Então aqui nós estamos trabalhando com vários parâmetros. Se eu quisesse colocar mais um aqui, eu faria da mesma maneira, ó, mais N4, só tem um pequeno problema. Se a gente der um F5 aqui agora, ele vai dar um not a number. Por quê? Porque o meu N4 não existe como parâmetro aqui. Então ele vai tentar somar três números com um valor que é um undefined, né? Se a gente der um console.log no nosso N4 aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele vai trazer um undefined. Então, undefined mais um número, ele vai trazer para a gente um not a number. Então, se a gente colocar parâmetros ali, a gente precisa passar esses parâmetros aqui. Aí sim, ele vai entender que é para somar também esses valores. E agora a gente passou a ter o número 60 sendo exibido para nós ali, beleza? Então, funções sem parâmetro, funções com parâmetros e funções com diversos parâmetros que estão fazendo aqui algum tipo de operação, beleza?